Bom, hoje a gente vai falar sobre a clínica na teoria histórico-cultural. Tem bastante gente já produzindo sobre clínica na teoria, mas vamos falar sobre quem começou, né? Então eu já postei 2 artigos do Fernando Gonzalez Rey, um sobre subjetividade, em que ele fala também da experiência dele com infartados e com pessoas com pressão alta e seus achados, né, nesse da subjetividade. No enfoque cultural e seu sentido para a psicologia clínica, lembrando que sempre que alguém produz alguma coisa nessa linha, ele produz a partir do histórico do seu objeto, né? Então, o Fernando começa a falar que, embora o enfoque histórico-cultural tenha nascido se expressado no campo da psicologia geral, educacional e do desenvolvimento, Vygotsky tinha expressado forte inclinação pelos temas da emoção e da personalidade, tanto que o último volume das obras escolhidas é sobre emoção. Eu vou postar esse livro para vocês, está em espanhol, mas vale a pena ter e conhecer. Bom, na época a psicologia soviética não se voltava para a clínica, em parte pelo preconceito ideológico contra a psicanálise e em parte pela ênfase na vontade e na consciência que era exigida pelo sistema, e também na ênfase no social, né? Gonzalez Rey considera que a clínica é um campo de práticas profissionais e produção do conhecimento que não deve se sujeitar a uma escola ou linha teórica. Então, aqui a gente lembra, né, que Vygotsky elabora a sua teoria a partir do que já existia naquela época, né, do que a psicologia já tinha criado. Ele não cria uma teoria assim, do nada, né, e sempre afirmou que não se cria a partir do nada, mas a partir do que já se conhece, do conhecimento alcançado pelo seu tempo. Voltando a Gonzalez Rey, ele afirma que a clínica se apoia na representação do mundo do clínico e dos seus referenciais teóricos, que passam a ser ferramentas para gerar inteligibilidade nas práticas, sobretudo na psicoterapia. Para ele, o terapeuta necessita de um referencial para a construção do problema, para gerar visibilidade sobre o problema que enfrenta, mas tem que se distanciar desse referencial para visualizar o sujeito que atende, né? A nossa ferramenta é a escuta, né? Então, escutar o que esse sujeito nos diz, o que ele entendendo no que ele tem de singular, sem correr o risco de impor uma narrativa teórica ao sujeito. Defende que o enfoque histórico-cultural parte de 3 princípios que influenciam a prática da psicoterapia. Primeiro, um sujeito historicamente constituído em sua subjetividade, em suas ações sociais, dentro de um contexto historicamente determinado. Assim, rompe o dualismo do social e do individual e enfatiza o caráter singular e constituído do sujeito, nas suas metamorfoses, no seu meio, na sua cultura, com suas experiências. Especialmente, esse enfoque se diferencia dos enfoques herméticos, que partem de princípios únicos universais, com os quais se relacionam de uma forma ou de outra todas as patologias, né? Vejam que nessa teoria a gente se recusa a ver o suicídio, por exemplo, como uma característica da doença mental que afeta determinados indivíduos, né? Atribui ao sujeito uma capacidade de subjetivação geradora de sentidos e significados em seus diferentes sistemas de relação, que podem ter um caráter transformador sobre a configuração dos seus processos patológicos atuais. Portanto, reconhece o caráter constitutivo das patologias na história do sujeito e dos seus principais sistemas de relação, mas considera o diálogo como substancial ao processo de configuração subjetiva do sujeito. Quando o sujeito no diálogo toma consciência da configuração de suas patologias, ele cria condições de transformá-las, isso é, de sua superação. Critica o exercício da terapia a partir de uma posição neutra ou superior que permite elucidar o problema através do saber do terapeuta. E se centra na compreensão da psicoterapia como processo dialógico, na qual processos de mudança se inscrevem na constituição progressiva do diálogo e no impacto deste nos sujeitos implicados na relação terapêutica.
Embora reconheça o caráter histórico e constituído da configuração patológica, a depressão, por exemplo, enfoca-a como uma forma patológica de organização dos processos vitais do sujeito, num contexto determinado que pode ter infinitas formas de organização e de mudança. Cada época histórica implica aspectos ideológicos, dos quais derivam elementos de significação e sentido, constituintes da gênese da patologia nesses contextos. Portanto, a patologia sempre é portadora de um valor contextual do tipo ideológico, o que impede a sua compreensão como estrutura universal. Ela deve ser entendida no seu tempo, né? Hoje eu li um artigo do Oliver Harden que diz: na infância do mundo, diziam os antigos, os homens criaram deuses para nomear seus medos. Na modernidade, criaram ideologias para justificar suas ambições. Hoje confundem os dois e se ajoelham diante de ídolos políticos com a mesma devoção que se entregam aos dogmas religiosos. O altar é o mesmo, apenas muda a liturgia. É disso que está falando González Rey. Não há como compreender tais ideologias como estruturas universais, posto que elas são sempre a marca de um tempo. González Rey esclarece ainda que a própria teoria histórico-cultural surge dentro de um contexto ideológico no qual se produziu a negação do subjetivo e que classificava como burguesa toda a produção do pensamento que não coincidisse com a visão de homem dominante nos círculos políticos, que se apoiava na consciência como reflexo da realidade exterior, o que permitia pensar um tipo de homem novo e sem patologia no socialismo, né? O próprio Vygotsky tem um artigo, eu vou postar esse artigo, que a criação do novo homem socialista, não lembro, mas eu vou postá-lo, que anunciava a constituição desse novo homem dotado de consciência livre, crítica, mas que o capitalismo precisaria ser destruído para que esse homem, né, triunfasse. Então, a partir, né, do fim do capitalismo, esse homem surgiria, né, esse novo homem socialista. Bom, então foi assim que na União Soviética a psicanálise foi estigmatizada, embora os próprios Vygotsky e Luria tenham escrito uma introdução brilhante à edição russa de Mais Além do Princípio do Prazer. Pavlov tinha ganho o prêmio Nobel em 1905 e ali se cria, né, a reflexologia ganha uma enorme influência, né, a reflexologia pavloviana, né, ela se ideologiza como posição oficial em relação à psique e aos processos psicológicos superiores do homem. Luria conta que quando chega lá no Instituto de Psicologia de Moscou, todos os laboratórios tinham o nome de reflexologia. Todos tinham, era reflexologia disso, reflexologia daquilo. Deixa eu parar aqui. Então, essa reflexologia dominava, né, a psicologia soviética, e eles vão falar, não, a gente não é só reflexo, não, a gente é mais que isso. Mas foi uma luta ideológica, inclusive, né? Eles sofreram muitas perseguições, né? Essa tendência levou, né, da reflexologia, levou a uma explicação fisiologista e reducionista das doenças mentais, que as situou dentro dos estudos da psiquiatria, dentro da medicina, não reconhecendo a legitimidade do psicólogo nessa área. As causas do bem-estar humano estavam no social e não no fisiológico. Do social ocupavam-se o materialismo histórico e as instâncias políticas do partido, e do fisiológico a medicina, não restando espaço para os processos subjetivos. Então, ele afirma, né, que só na década de 70, quando a situação política já apresentava abertura para as críticas ao stalinismo, Stalin tinha morrido em 56, né, que essa condição foi superada. Embora a gente sabe que Luria e Leontiev
escrevem ainda na década de 70, mas sem nenhuma crítica a nada disso. González Rey também destaca que a preocupação com o surgimento de problemas sociais silenciados pela máquina publicitária do sistema prejudicou não só o desenvolvimento da psicologia clínica, como também o da própria psicologia social. A clínica, diz ele, quando parte da concepção do sujeito que se prende à concepção marxista do homem, transforma-se numa via reveladora dos problemas sociais que se configuram no desenvolvimento das patologias psíquicas. Essa leitura indireta do social não convinha a uma posição oficial dominante para a qual todos os problemas da sociedade soviética eram uma reminiscência do capitalismo. A entrada da obra de Vygotsky na psicologia ocidental também foi complicada, porque as traduções de sua obra ignoravam as questões das emoções, a questão das emoções e da personalidade. Sua obra entraria na América Latina também com essas exceções, com exceção de Cuba. Então, González entende que, apesar da ênfase do Vygotsky na personalidade, que está presente em muitos de seus trabalhos, embora não seja uma categoria central em seus estudos, mas é no do Leontiev, sua obra não encontraria expressão na prática clínica. A teoria da atividade do Leontiev, por sua vez, seria bastante criticada por ser considerada limitada para o desenvolvimento da clínica. Entretanto, essa teoria encontra uma expressão revolucionária nos trabalhos da Silvia Alani, tendo, portanto, sentidos diversos em diversos contextos. Na América Latina, a teoria da atividade surge como expressão de um sujeito implicado em seu contexto através da atividade, trabalho, que nos forma, que nos constitui. E era portador do valor histórico do marxismo na psicologia. Lembrando que a atividade, para o Leontiev, para essa teoria, é categoria central, por causa do trabalho que a gente... O trabalho é a transformação da natureza e da gente própria, aquela relação de dupla transformação. Por isso que a gente pode dormir mais tarde, porque a gente criou a luz elétrica, mas que ele tem que ser realizador. Bem, também uma categoria que faz adoecer. Na década que vai dar muita clínica, na década de 90, Zinchenko, um dos seguidores da teoria da atividade, afirmou que esta não representava uma continuação na teoria histórico-cultural. Mas aí também tem a história da ruptura da Troika, quando morreu Vygotsky e Leontiev tinham se distanciado. Guilherme Blanc conta que os parentes do Vygotsky sequer nem deixaram o Leontiev segurar uma alça do caixão, que ele queria segurar uma alça do caixão. A família do Vygotsky não deixou. Eles tinham... O Leontiev escreve algumas coisas... Bom, eu não vou entrar nisso. Bom, então, sobre o social histórico na compreensão do processo terapêutico, o González Rey vai entender que a psicoterapia está comprometida com o social desde a psicanálise, que a psicanálise já compreende o social, posto que representa a entrada da escuta do outro no processo terapêutico, inaugurando um processo de cura comprometido com a linguagem. Então, eu não vou trazer as comparações que ele faz com a perspectiva psicanalítica, vocês vão ler, a partir de uma compreensão da patologia que enfatizava a repressão de tendências pulsionais e não a constituição de configurações emocionais patológicas dentro do curso de diferentes sistemas de relação do sujeito, que aparecem como momentos de constituição complexas que denominamos de subjetividade social. Ele trabalha bastante esse conceito de subjetividade social, mas também não vou citar as considerações dele sobre o construtivismo e o construcionismo social. Mas ele entende que por volta do século XX
apareceram pensamentos isolados que superavam as noções reducionistas, que não compreendiam que o espaço e os sujeitos que neles se relacionam estão atravessados por por processos complexos de subjetivação, além da questão das pulsões. Apontavam para uma visão mais complexa da patologia. Jung escreve em 1955, o neurótico participa sem ter consciência das correntes principais de seu tempo, que estão configuradas em seu próprio conflito. Olha, procurem no YouTube, tem umas entrevistas de Jung de 1961, dadas para o Robert Evans. O Robert Evans era professor de psicologia da Universidade de Houston, no Texas, e se toca que grandes vultos da psicologia ainda estavam vivos, mas já estavam velhos, e ele sai para entrevistar esses vultos e faz essas entrevistas com o Jung. Eu não lembro se são 2 ou são 3, mas assim, é espetacular. Assim, a leitura que Jung faz, por exemplo, né? Olha, eu fico muito preocupado com a sociedade americana, vocês tomam muitos remédios, isso aí não vai dar certo. Sobre violência, sobre os sentidos da pessoa. Jung era muito intuitivo, então ele conta dos sonhos dos judeus. Olha, se eu tivesse entendido melhor os sonhos dos meus pacientes judeus antes do Holocausto. Bom, ele não ia ter conseguido fazer nada, mas ele... Na citação de Jung, nessa citação, o neurótico participa sem ter consciência das correntes principais do seu tempo, que estão configuradas em seu próprio conflito. Encontra-se a possibilidade de expressar a diversidade complexa de uma época constituída no espaço único e repetível do sujeito singular. A gente fica se perguntando, como é que essas pessoas estão difundindo essas fake news, não? Porque ele participa sem ter, né, o neurótico participa sem ter consciência. Esse é o conceito que a gente aplica à compreensão dos fenômenos subjetivos, os quais são impossíveis de ser reduzidos a uma organização única e padronizada. Então, a terapia representa um cenário dialógico no qual se produzem novos processos de significação e sentido que geram novos espaços de subjetivação nos sujeitos implicados nela. Além disso, o espaço do social na psicoterapia foi se associando de forma progressiva à linguagem e aos discursos produzidos nesse espaço. O González Rey, eu falo González Rey porque González é o nome do pai, né? Em espanhol, vocês sabem, o nome da mãe é o último, então não dá para falar Rey, porque é González Rey, porque González é o nome paterno. Então, nos lembra que a mitificação das escolas mais tradicionais conduziu a que fossem vistas como campos de um saber específico, inacessível para outros domínios da produção psicológica. Porém, um conjunto de experts que não têm procedência original no campo da psicoterapia começaram uma produção teórica nesse campo, gerando mudanças às quais se associaram novas práticas na psicoterapia. O enfoque histórico-cultural pressupõe determinados princípios para a compreensão da patologia, essencialmente diferentes dos que dominaram o cenário das teorias terapêuticas. A definição de subjetividade com que ele trabalha se estende à compreensão dessa configuração subjetiva, não só dos sujeitos individuais, mas dos cenários atuais que ele atua, né? O que está posto no nosso tempo. Essa definição permite definir a simultaneidade constitutiva da subjetividade social e individual no sujeito pessoal singular, para quem a subjetivação dos espaços sociais atuais nos quais se desenvolve é inseparável do sentido de sua história, sintetizada e organizada nas configurações de sua personalidade. Por sua vez, a dimensão de sentido permite colocar a emoção num lugar diferente do que historicamente lhe foi dado na clínica e da própria
psicoterapia. Eu vou colocar lá uma apresentação que eu tenho já há alguns anos, eu fiz há alguns anos, sobre sentido e significado. Então, os sentidos subjetivos estão definidos pelo sistema de emoções que caracteriza a constituição subjetiva de um campo de experiência do sujeito. As emoções circulam entre os processos de significação e representação do sujeito e participam na constituição de todos os processos de adoecimento, tanto somáticos quanto mentais. Né? No outro artigo ele vai falar dos adoecimentos somáticos. Destaca aqui para Vygotsky que o sentido de uma palavra é um agregado de todos os fatos psicológicos que surgem em nossa consciência como resultado da palavra. O sentido é uma formação dinâmica, fluida e complexa que tem inumeráveis zonas que variam em sua instabilidade. Conta que em seus trabalhos define a subjetividade como o processo e as formas de organização que caracteriza os processos de significação e sentido do sujeito e dos diferentes cenários sociais em que este se desenvolve. Define o sofrimento humano em diferentes níveis, mas sempre numa estrita relação com o sujeito que sofre, com as alternativas que assume, com seus recursos dentro dos seus contextos. Para ele, o cenário do processo terapêutico nessa perspectiva é o sujeito, né, o qual aparece simultaneamente dentro de uma história e num contexto cujo sentido subjetivo se expressa na configuração da patologia. Ele separa o sofrimento da patologia porque o sofrimento não é necessariamente uma expressão da organização da patologia. O sofrimento é um momento do sujeito que pode ter sentidos diferentes em seu desenvolvimento e não conduzir diretamente a uma patologia. Indica alguns princípios gerais. A psicoterapia é um processo de diálogo no qual emergem os sujeitos do processo constituídos em suas histórias e diferenças. Os recursos que são parte da relação terapêutica, narrativas, interpretações e os diferentes repertórios discursivos de linguagem que nele se constituam, indicam novos espaços de subjetivação, geradores de processo de sentido e significação, que podem se transformar em momentos importantes da mudança terapêutica. Gente, tenho que lembrar aqui, né, que o significado é social e o sentido é sempre pessoal. Eu vou botar lá a apresentaçãozinha. Quando o conceito faz sentido, para mim, eu internalizo o significado. A mudança terapêutica está comprometida num processo essencialmente dialógico, no qual a qualidade do diálogo irá determinando os processos de sentido e significação, dentro dos quais irão se inscrevendo as novas produções do sujeito no espaço terapêutico. Nesse processo, o sujeito gera novos espaços de subjetivação que lhe permitem reposicionar-se na relação original que tinha com os conflitos que o afetavam. O terapeuta não segue esquemas concebidos rigidamente a priori. Ele está comprometido com a descoberta de configurações instaladas no sujeito em seu sistema de subjetividade social, sobre os quais vai agir, seguindo hipóteses diversas que só terão sentido através da abertura de zonas de diálogo com o paciente, que é colocado no lugar da construção de suas histórias, embora estas não sejam vistas como um fim em si mesmo, mas como um meio de trabalho com o sujeito, que para esse enfoque é mais do que suas histórias narradas. Então, está aí no outro artigo, o emocional na constituição da subjetividade, ele vai trabalhar o conceito de estresse e distresse e relatar experiências clínicas com sujeitos que apresentam alto grau de insatisfação em seu trabalho, na sua relação, no seu casamento, né, por conta de emoções reprimidas ou não reconhecidas.
Ele fala, por exemplo, de casais que estabelecem regras e rituais assim, em nome do amor e da relação e da fidelidade, em que não se pode, por exemplo, você sair do serviço e prolongar a estadia em algum lugar com os colegas para bater um papo, sob o risco de colocar em dúvida, né, a lealdade, a fidelidade, o amor. Né? Que essas coisas não se manifestam, mas vão gerando emoções que vão adoecendo. Né? Então para ele, o distresse se define pelas emoções que surgem quando o sujeito não pode expressá-las no espaço dinâmico que aparece como consequência de uma necessidade, a qual geralmente não é consciente para ele, o que complexifica mais o problema. Cita Greenberg, Eliot e Reis, que afirmam: as emoções são produzidas no organismo automaticamente, mas para experimentá-las, a pessoa deve simbolizá-las na consciência. Então, o Fernando Reis nos traz importantes reflexões sobre a clínica, e há muito mais gente trabalhando para a constituição de uma clínica na psicologia histórico-cultural a partir desses princípios fundamentais. Por enquanto é isso. Eu vou colocar a questão de sentido e significado e de emoções e afetos. Uma apresentaçãozinha sobre emoções.